família Rockefeller é uma das mais poderosas, ricas e influentes não somente dos Estados Unidos da América, mas também do mundo. Um de seus membros, Michael Rockefeller, desapareceu na década de 60 de uma forma bem misteriosa durante uma expedição na região de Asmat, no sudoeste de Nova Guiné, atual região da Indonésia. O caso desencadeou uma série de buscas históricas, crescendo e tornando-se mítica. Tentaram, procuraram, mas o caso jamais foi solucionado, resultando em algumas teorias e deixando diversas perguntas sem respostas até hoje, como: o que teria acontecido com ele? Foi assassinado? Devorado? Pode estar vivo até hoje? A gente vai descobrir logo depois da vinheta e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Girl, real talk. This whole "it's a new year, time to reinvent myself" trash is not the vibe for 2024. You can find someone who loves you for you, as you are. You don't need to read a stack of self-help books, only eat sad salads, or start meditating at 5 a.m. to be ready for dating. So yeah, my advice is to download Bumble and find someone who embraces you the way you are right now. Let me know how it goes. I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce Season 4 of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca wherever you get your podcasts. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou o Andrei Fernandes e a sorte do dia hoje é, apesar de não ser bilionário, eu não sou nenhum homem branco estúpido. Só homem e estúpido, mas o branco ficou para outro dia. E para me ajudar temos ela aqui, nossa queridíssima Jay Carrillo. E aí, galera, hoje a gente vai falar sobre crimes, hein? Trouxe vários crimes aqui, além do Rockefeller ter se ferrado. Isso aí. Temos aqui ela, nossa queridíssima Gabi Larroca. Quando você fala em crime, a Jay já começa a piscar. Daí ela fala assim, eu trouxe vários crimes. Você fala, não, essa gravação vai durar 2 horas e ninguém vai falar de onde tá o Rockefeller, porque... Ser bem sincera, gente, só a família dele se importa e olha lá, entendeu? O resto da humanidade até esqueceu que o indivíduo existiu. Eu acho que nem a família. Diria eu que depois de 4 temporadas de Succession, eu acho muito pouco provável que a família dele se interessasse. Xuxexo. Mas eu acho que eles não se interessaram não, viu, gente? É um caso muito interessante de família rica que não foi atrás do corpo. Porque daí é menos herança pra dividir, entendeu? Quanto mais filho, mais neto, mais gente na família tem, mais tem que dividir herança. Quanto menos, melhor. Gabi, isso é mais na monarquia, hein? Zoeira. Não, pergunte pra qualquer família rica aí, qual que são as tretas? Sempre herança. Quando que a galera briga? Quando envolve herança. Terra. Tipo, não sei se vai dar processo isso. Murilo, se você contata algum advogado, vê se vai dar processo. A família do... A mãe dele, de 90 anos, falando que a mulher que teve 3 filhos com ele não tinha nenhuma relação íntima com o cara, né? Tipo, cara, é uma loucura essas porra, né, mano? A gente reclama porque o medo da escassez é real e tem todo sentido a gente que veio de famílias, né? Muitas vezes que passaram necessidade e a gente tá sempre, principalmente aqui, tem 2 acadêmicas, né? Então, o medo da escassez é algo plenamente crível e tá ali na porta. O podcaster também, né? Mas se tem uma coisa que a gente pode dar graças a Deus é que a gente não tem essa grana, porque Jesus amado, isso dá um problema. Eu já fico pensando assim, ganhou na Mega Sena, cara, a minha vida acabou. Porque eu vou ficar pensando até em qual Uber eu vou pegar. Do tipo, será que vazou a informação? Será que quando eu chamar o Uber não vai ser alguém
que já vai estar sabendo que eu tenho que ir na lotérica fazer o cadastro e tá ali esperando pra aceitar minha corrida a qualquer momento e me matar. Então a minha vida vai virar um inferno pra tudo na minha vida. Nossa, Andrei. Meu Deus, Andrei. Se algum dia eu ganhar na Mega Sena, ou eu descobrir que eu sou uma princesa perdida, uma herdeira alguma coisa, vocês vão daqui a alguns anos gravar o podcast O Desaparecimento de Gabi Laroca, porque nunca ninguém mais vai me ver. Cara, né, tá aí uma boa possibilidade. Cara, se bobear foi o que o Michael fez aqui, o Rockefeller, né? Pode ter sido isso também, né? Tem essa teoria, né? Porque ele tinha que ser... Tinha aquela pressão toda da família rica. Ai, você tem que perpetuar e tem que prosperar. Então você não vai ser o que você quer ser, que ele queria ser arquiteto. Não vai ser arquiteto, você vai ter que trabalhar com economia. Daí ele foi lá e fez o que a família tava mandando, né? Porque tinha ali que consolidar o nome Rockefeller, né? Que era muito antigo, rico, etc. Vai que ele encheu o saco e falou assim, cara, essa é a minha oportunidade de sumir do mapa e fazer o que eu quiser. E daí ele fez. Mas antes da gente entrar nesse caso, vamos dar aqui uns recadinhos bem rapidamente. Primeiramente, pra você que acompanha a gente no nosso trabalho, um grande muito obrigado. E nós somos exclusivos aqui do Spotify. Se você tá escutando isso por qualquer outro meio, tem alguma coisa errada. Será que colocaram o Mundo Frio Confidencial no stream? O que tá acontecendo aí? Não sei o que tá acontecendo, mas você não deveria tá escutando. Mas não tem problema. Pro Spotify tem. Não sei, não posso me comprometer aqui hoje. Mas a ideia é que o Mundo Freak inteiro, né? A gente é uma casa, um hub de podcasts incríveis. A gente tem um hub. O Criminologia. É um hub, ué. É um hub. Ô, Gabi, se a sua estrela não brilha, não vem apagar a minha. Ai, que metido, cara. Um hub. Ai, daqui a pouco ele vai começar só a usar termos em inglês. Ai. Mas eu vou ficar quieta, porque senão esse podcast não vai pra lugar nenhum hoje. Então significa o seguinte, que a gente tem outros podcasts independentes, né, que não são exclusivos do Spotify, nem de ninguém, né, e eles têm um budget e um target muito específico, né, que é o seguinte, a gente precisa muito do seu apoio. Caso você goste do nosso trabalho, você quer manter o Aconteceu Comigo, você quer manter o Criminologia, vá lá no apoia.se/confidencial e com o mínimo de R$5, galera, é aquela ida sem volta, porque o transporte tá caro, né, tem lugar no Brasil que tá até mais caro que R$5, né? Inclusive, acho que tem até que dar umas revisadas nesses valores aí. Enfim, né? Mas por enquanto a gente não revisa os valores, cara, você já ajuda a gente pra caramba. Vejo muita gente perguntando, queria muito que aconteceu comigo fosse 2 vezes por semana. Gente, não tem como. É financiamento e a gente precisa da força de vocês, né? Só assim a gente consegue fazer coisas para além do que a gente já tá fazendo, tá bom? Então é isso. Também siga a gente nas nossas redes sociais, @mundo_freak, no Twitter, antes daquele tofu de peruca chamado Elon Mosca destruir tudo, né? Apertar o botão da autodestruição, a gente tá lá. Estamos também no Instagram e no TikTok, @MundoFreak, tudo junto. Seria uma honra e um prestígio estarem com a gente, galera. E vamos falar sobre gente rica fazendo merda agora, no Mundo Freak. Bem, antes de qualquer coisa, Rockefeller é um nome muito comum, principalmente pra quem gosta de assuntos tipo Mundo Freak, que gosta de conspiração. O nome Rockefeller tá sempre no meio. Porque, de onde que vem esse nome, né? Ele é o nome de uma família industrialista, política e bancária americana, com origem lá na região da Renânia, na Alemanha, lá do século 17, né? E por volta de 1723, um ramo da família migrou pra Filadélfia, especialmente pra província da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Então começaram a se tornar proprietários de plantação e outras terras, e eles foram crescendo a partir daí, né? Criaram um monopólio, né? Depois foi colocado como monopólio legal, etc. Enfim, eles foram gerando e acumulando uma grande fortuna. Pra quem não sabe, tá dando mole, os Estados Unidos, ele não é um país. Os Estados Unidos, sabe aquela criança vestida, que são 3 crianças, na verdade, tentando entrar no cinema com mais de 18 anos? Então, é isso que é os Estados Unidos. Só que ao invés das crianças, são grandes empresas, né? São grandes conglomerados capitalistas. Então é isso que é os Estados Unidos. Então é o tipo de coisa muito comum, essa coisa desses grandes nomes
de famílias e tal. É claro que aqui no Brasil a gente sabe que tem famílias super tradicionais e ricas, muitas delas que enriqueceram na época, né, de fazendas, com escravos, etc. Se você for vendo a árvore genealógica, você vai chegar na origem, né, dessas famílias. Mas é interessante que aqui, essas famílias dos Estados Unidos, elas são ainda mais antigas e as fortunas delas são ainda maiores nesse sentido, né? Você não teve outras coisas assim que acabaram influenciando no processo. É uma coisa bem cultural dos Estados Unidos. E a família tem muito dessa coisa de colocar um nome em prestígio. Então, faz investimentos em universidades. É aquela imagem do capitalista clássico que, em teoria, reinveste na sociedade, né? Então, às vezes, investe numa think tank, né? Pra fazer merda nos países subdesenvolvidos. Ou, né, coloca dinheiro numa universidade, fica aquela estretinha de, você é de Oxford, ou você é de não sei das quantas, blá, 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 Yale, né? E faz doação para museu, que é, em teoria, interessante, lembrando a todos que, mesmo as situações de caridade não é um pentelésimo do que essa galera ganha e fatura todos os anos. Enfim, né? É mais ou menos isso que, quando a gente tá falando do Rockefeller, a gente vai ter que lembrar de um pouco de tudo isso, né? Uma forte influência de lobby estatal também, né? Porque isso é oficializado nos Estados Unidos e por aí vai, né? Então a gente tem essa família. Alguém tem mais algum detalhe pra dar desses safados aqui, dos Roy? Eu acho que é interessante a gente tem um panorama de como os Estados Unidos ele tem essas dinastias familiares, como os Rockefellers, os Kennedy, né, e inúmeras outras famílias, que elas têm uma grande influência não só na vida econômica, mas também política e cultural do país, e eles acabam meio que saindo de um plano de relações humanas, e eles viram até mitos dentro da história estadunidense. A gente às vezes nem sabe o nome dos Rockefellers, né, tipo, também foda-se, mas a gente sabe quem é a família, porque, por exemplo, lá em Nova York tem o Rockefeller Center, né, que é um marco histórico da cidade, onde é gravado o Saturday Night Live, as pessoas vão visitar, tem o ringue de patinação, tem um monte de coisa. Então, meio que eles injetam os nomes dessas dinastias na história estadunidense e acaba se tornando, assim, um personagem como se fosse a família, né? O sobrenome, ele vira um ser por si só. Tipo os Romanov também, né? Outra família grande que eu fico pensando. Não, mas calma aí. Mas tem a diferença, né? Os Romanov é a monarquia, né, caralho? Não tem. Mas é tipo, é o núcleo familiar, né? Não, mas é a partir do momento. Você tem sobrenomes que ficam extremamente marcados, né? Aqui nos Estados Unidos sempre tem muitas coisas do capitalismo, né? A família ali, esses magnatas, entre muitas aspas, self-made, que a gente sabe que né, mentira. Mas é essa venda desse estilo de vida estadunidense, né? Que desde muito sempre foi cultivada e que essas famílias, elas passam, né? Até a ideia dos Estados Unidos como esse local próspero, né? De gente muito bem vivida e rica. E então tem essas grandes dinastias, assim, que elas entram na história e entram no imaginário, né? Então, assim, talvez até seja um dos motivos do porquê o desaparecimento do Michael Rockefeller chama tanto atenção, além do desaparecimento e das questões misteriosas, ok? Mas é porque ele era um Rockefeller. E, tipo, foda-se qual Rockefeller ele era, entendeu? Ele ainda fazia parte dessa família, que era como se fosse, entre muitas aspas, uma família real, né? Os Estados Unidos, como eles nunca tiveram uma família real, eles adotam essas famílias, esses magnatas, essas famílias de capitalistas e de empresários como uma realeza. Eu discordo nesse último ponto com a Gabi, de tipo, o nome dele ter sido, tipo, o desaparecimento de um Rockefeller. Eu acho que o ponto não é dele ter sido somente um Rockefeller. Indo mais a fundo na história, a família meio que não procurou muito por ele, só assumiu que aconteceu certa coisa com ele e parou de procurar. O que eu ouço muito e vejo muito, né, tipo artigos, etc, é que muito se impressiona a família não ter procurado mais, não ter ido lá procurar mais por ele, simplesmente aceitou que ele morreu, tipo, afogado, beijo, tchau, a gente nunca mais vai falar sobre isso. Menos gente pra dividir herança, é isso. Então, mas com certeza. Tudo bem, mas o que muito se levanta é, por que tem tanto dinheiro e não foi procurar? Por que outras famílias moveram céus e terras pra poder procurar essa pessoa que pertencia à família e não procurou de novo? Tipo, é que nem
falou dos Romanov, aquela busca da Anastácia, né? Será que morreu ou não morreu? Por que ninguém fez isso? Então, o que eu vejo e ouço de podcast, artigo, etc., de lá, né, de fora, é que eles se impressionam por quê, né, que não procuraram ele. E vira um ponto muito de atenção do porquê a história do Rockefeller é tão difundida, tipo um mistério, etc. Antes da gente continuar com essa discussão, que eu acho que o ouvinte, ele tá querendo participar com a gente dela pra saber exatamente o que aconteceu, como aconteceu, pra gente tentar montar um pouco dessa cronologia dos fatos. E eu acho que antes de qualquer coisa, deixa eu dar um adendo aqui pra galera que escuta a gente. Eu acho que muitos dos nossos ouvintes, né, tirando as pessoas que caíram de paraquedas, já conhecem muito do nosso viés. E eu acho que assim, é complicado, né? Poxa, morte é realmente uma tragédia sempre que acontece, mas a gente vê que muitas vezes elas estão ligadas a uma irresponsabilidade muito grande, que muitas vezes, quando ela acontece, ela vem de uma maneira que traz um risco não só para a própria pessoa, como traz um risco para as pessoas que essa pessoa está invariavelmente ameaçando. Então isso a gente vai acabar, apesar da morte ser realmente alguma coisa horrível, a gente vai acabar tecendo críticas a muito do que foi feito aqui, justamente porque isso vem de uma época em que a gente não entendia muito bem essa relação com essas sociedades, pelo menos as pessoas tinham uma vaga ideia. Só que, infelizmente, até hoje tem pessoas que não entendem o como isso é prejudicial, você como uma pessoa tentando se aproximar de uma outra cultura de uma maneira que pode ser prejudicial não só para essa cultura, como para você. A gente não tá falando só sobre povos originários, mas também sobre isso, né? E infelizmente acaba gerando esse tipo de coisa que as pessoas simplesmente não entendem. Às vezes elas acham que estão ajudando, quando na verdade não estão. Elas só estão atrapalhando, se colocando em risco e colocando em risco a vida de muitas pessoas que elas estão querendo ajudar quando elas não entendem o que está sendo falado, né? É por isso que muitas vezes é muito preferível, né? Se você quer ajudar alguém, né? Eu acho que a gente, o nosso público não chega um ricaço bilionário tá escutando a gente, né? Se tiver, por favor, apoia.se/confidencial, estamos aqui sempre. Mas acho que ninguém dos nossos ouvintes pensaria em ajudar algo nesse sentido. Mas é por isso que, poxa, tem organizações sem fins lucrativos, né, ONGs em diversos países do mundo, que geralmente tem elencos técnicos que topam ajudar. Você pode fazer doação para essas pessoas, caso sejam lugares que estejam passando por problemas agora. É um negócio que você julga que você tá ajudando, você simplesmente se joga de paraquedas numa situação, é uma coisa muito ruim, né? Então, deixando esse adendo claro, a gente vai falar muito sobre esse viés. Porque o Michael Rockefeller, ele era um cara que ele tentava se aproximar de várias culturas, seja isso... E aí a gente pode discutir aqui à vontade, né? Cada um vai criar aqui o seu julgamento de valor. Se a pessoa tava fazendo isso por marketing pessoal, se tava fazendo isso pra impressionar alguém, ou se tava fazendo isso por ingenuidade mesmo, tentando realmente ajudar. Só que aquilo, né? O inferno tá cheio de ingênuo com força de vontade, né? E tá cheio de gente idiota, né? Querendo ajudar, né? Então é isso aí que a gente precisa deixar isso bem claro aqui pro nosso ouvinte, né? Então vamos lá, a gente tem o Michael Clark Rockefeller parece Rockabilly, né? É Rockefeller. Eu chamo ele de Rockefeller, normal. Não de tem um roca. I, não tem roca. Só tem uma roca aqui nesse podcast. Mas o KE é esquisito, não som de A. Enfim, ele foi um brother que nasceu em 18 de maio de 1938 e ele sumiu quando ele tinha 23 anos de idade, lá em 19 de novembro de 61. Então a gente tá falando aqui da década de 60, pessoal. E depois do desaparecimento dele, durante 3 anos ele foi considerado desaparecido ainda. No 3º ano, ele foi dado como morto, né? E pararam-se de investigar, etc e tal. A ideia é que no início da vida do Michael foi como a vida de qualquer outro herdeiro bilionário, né? Estudos em boas escolas, viagens, formações acadêmicas em Harvard, né? Com boas notas, né? Foi senador estudantil durante a escola em New Hampshire, né? Formação em economia, história, né? Aí eu tenho que discordar. Ah. Porque não faz sentido. Como todo herdeiro bilionário, ele foi estudar história, entendeu? Tipo, isso aí é um furo de roteiro, galera. Porque nenhum futuro bilionário... Assim, a não ser que ele faça história por hobby. Eu adoro gente que fala isso. Meu sonho é fazer história por hobby. Aí você fica assim... Então, a história mesmo é de que ele queria ser arquiteto, né? Só que ele tinha que, né,
trabalhar com finanças. Daí parece que é uma graduação em economia e história, duas coisas juntas. Daí ele fez essa graduação aí pra poder cuidar das finanças da família, né, que era rica. Só que não era isso que ele queria fazer. Então, tipo, ele só fez por livre e espontânea pressão da família, né? Eu acho que esse ponto aqui que eu tô levantando é que, na verdade, ele foi dos estudos, né? Ele foi criado pra, né, pegar o bastão, né, ter ali, né, ser aquele cara bem criado, etc. É isso, né? Pelo que a gente sabe, ele não era um playboy, assim, na palavra mais literal, sabe? Tipo, playboy ele era, né? Porque ele veio de uma família milionária. Rica, Mas, assim, ele seguiu uma carreira, ou seguiu os estudos, se interessava, né, por esse tipo de ambiente, de pesquisa, né? Então, ele acabou se inserindo um pouco mais nisso. E tem uma história interessante dele, é que o pai dele, ele frequentava muitas galerias de arte. É uma família, né, como o Andrei tava falando lá antes, que você investe, né, em ONGs, em etc. E essa família era conhecida muito por se envolver com arte, galerias de arte, investir dinheiro em arte, né? Então, o Rockefeller filho, o que a gente tá falando, o Michael, ele foi acostumado de ir com o pai em várias galerias de arte. Então, tipo, sabe? Esse final de semana a gente foi em tal museu, esse outro final de semana a gente foi ver tais pinturas. E ele se apaixonou. Esse é o mote que vai levar essa perseguição do Michael pela cultura de outros povos, porque ele queria trazer artefatos, né, desses outros povos para poder ficar nessas galerias e mostrar. Se não me engano, existe uma exposição de arte, não sei, que fala, é a exposição de arte dos povos primitivos. É um nome bem horrível, né, porque não existe essa de povos primitivos. Mas é uma galeria que reúne esses artefatos de outras culturas para mostrar para os homens brancos, basicamente isso. E foi isso que o Rockefeller começou a se interessar, né? Quando ele já tava ali terminando a faculdade dele e fazer, sei lá, tipo, expedições pra conhecer novas culturas. Sim, ele tinha um pouco desse espírito aventureiro mesmo, né? E aí ele tinha um colega de faculdade que meio que expressou uma vontade de falar, eu queria muito deixar uma marca no mundo, né? E o Michael, ele abraçou um pouco dessa ideia e foi aí que ele investiu numa... né? Ele já fazia viagens para vários locais do mundo e tal. Foi aí que ele investiu em uma viagem até Nova Guiné, onde ele conheceu, né, o grupo étnico Asmat. Mas quem é essa galera? Eles habitam uma região ali na costa sudoeste da ilha que faz fronteira com o mar de Arafura. É considerado uma paisagem de mangue, pântano de maré, pântano de água doce, floresta tropical, por ali. E o primeiro encontro dos Asmat com os europeus foi com os holandeses em 1623. No entanto, até a década de 1950, a localização era bastante remota e muito inóspita, né? Quase praticamente isolado até de outros grupos étnicos, né? Então, assim, apesar do conhecimento de que existiam dessas pessoas, esse grupo ele permaneceu isolado até pouco antes da viagem do próprio Rockefeller, né, do Michael, né? 10 anos só que eles ainda estavam bastante isolados. Eles não tinham muito contato com forasteiros, né? E os Asmat é interessante salientar porque a gente vai tocar em dois pontos muito sensíveis que também faz parte muito do folclore do branco europeu, que é o folclore do canibal. Os Asmat, eles foram caçadores de cabeças e canibais documentados e, como consequências, foram uma do porquê também foram deixados isolados a partir do século XX, né? Vamos deixar bem claro aqui que é óbvio que canibalismo é uma parada completamente inaceitável para nossa cultura. Mas quando a gente tá falando disso para culturas de povos originários e práticas que a gente acha muito bizarro, essa coisa da antropofagia, existe todo um código de linguagem, de maneira de encarar o mundo, que para essa galera é completamente normal. É como se, tipo, sei lá, da mesma forma como você vai para outro país e, sei lá, alguém fala alemão e você não entende, é a mesma coisa com os... Eu não sei se eu tô explicando da melhor maneira possível, mas é interessante que existe essa barreira, né, da maneira como a gente enxerga o mundo. Então isso é bem interessante da gente colocar aqui, né? O que eu li sobre o Asmat, o que eu li e ouvi, tem um podcast que é da Sarah Turney, que se chama Disappearances, da Parcast, que tem um episódio sobre o Rockefeller. Então, tipo, o que eu estou falando aqui tem nesse podcast, então já deixei a indicação. Que o Asmat, ele meio que era assim. Se uma pessoa morria entre o povo ali, eles tinham que tomar uma vida em troca.
sabe? Então não importava se a pessoa morria por doença, por ataque, por qualquer coisa, eles tinham que matar uma pessoa em troca. E a partir desse momento tinha rituais, enfim, coisas que aconteciam na cultura deles que a gente não sabe direito, quer dizer, eu não sei direito. E daí tinha esses rituais meio que era assim que funcionava. Então, ou era de outros povos que existiam ali, ou de homens brancos que estavam tentando fazer contato com eles. Então, pelo que eu entendi, essa parte do canibalismo era um ritual mesmo deles e que acontecia sempre que alguém morria. Também tem alguns povos originários que praticam ou praticavam o canibalismo até como uma forma de ingerir ou de assimilar as qualidades ou as honras que um tal guerreiro ou que um tal inimigo que foi derrotado, sabe? Então tem toda essa ritualística, não é só tipo você matar e ingerir essa carne só por isso, entendeu? Eu queria muito lembrar, se eu lembrar depois eu até faço um adendo, porque quando eu tava no começo da faculdade, e é uma pena, porque era no primeiro semestre da faculdade, a gente sabe exatamente como a gente é meio perdido nessas épocas. Eu tive uma disciplina de antropologia cultural e era muito legal, porque quem dava essa disciplina na Federal era o povo do departamento de antropologia, né? Então a gente leu muitas coisas e coisas que me ensinaram demais a sair da bolha. E se eu não me engano, mas eu posso estar muito enganada daí, que se alguém for antropólogo aí me perdoe o erro, né? Tem um livro do Marshall Salins, que é o Ilhas de História, e ele era antropólogo também com relação com Levi-Strauss, e ele fala ali sobre as sociedades insulares, né? Então ele fala Havaí, Fiji, Nova Zelândia, ele vai para esses lados. Mas ele também toca nesses assuntos. Então, para quem gosta, que tem interesse em saber mais, sempre é muito legal recorrer à antropologia para entender, né? Girl, real talk. This whole it's a new year, time to reinvent myself trash is not the vibe for 2024. You can find someone who loves you for you, as you are. You don't need to read a stack of self-help books, only eat sad salads, or start meditating at 5 a.m. to be ready for dating. So yeah, my advice is to download Bumble and find someone who embraces you the way you are right now. Let me know how it goes. Elas lutaram para que hoje estivéssemos aqui, para conhecer, entender e nos proteger. Histórias brutais que muitas vezes nos fazem refletir sobre as pessoas, a sociedade e as disfunções desse sistema em que vivemos. Vem aí a terceira temporada do Criminologia. Aguarde no feed. Na época, haviam duas aldeias importantes em Nova Guiné, os Otjanep e os Omasdezep, que eram povos que disputavam, lutavam e se matavam com bastante regularidade, como parte de suas rixas culturais. E além disso, também praticavam certo canibalismo ritualístico. Então tinham todo um preparo, né? Não apenas na piada culinária, né? Mas na questão espiritual, né? Sobre como eles entendiam o mundo. Mesmo com vários missionários holandeses e outros visitantes indo à Nova Guiné na última década, a maioria dos Asmat nunca tinha conhecido o homem branco, né? Então, quando o governo holandês começou a preparar os Asmat para a dominação, eles enviaram um grupo de soldados para ajudar nessa transição, né? Transição aspas, aspas, aspas. Claramente, os povos não gostaram, né? Da situação que eles foram colocados, ignorou os presentes aspas, aspas, aspas dos holandeses e ofertas de paz, aspas, aspas, aspas dos holandeses, né? Então, eles foram bastante relutantes e acabou ocorrendo um massacre. E eu acho que isso a maneira como eu tô falando nem corresponde. Acabou acontecendo, né? Olha que tragédia, aconteceu um massacre, né? Os holandeses foram matar a galera, né? Devido à falha de comunicação, vários homens dos Asmat foram mortos. Devido a esses eventos, o povo de Otjanep provavelmente já estava procurando vingança quando Michael Rockefeller
entrou no contexto nessa ilha, altamente tenso, que o Michael tentou se inserir. Então, olha, já começa aqui a idiotice, né? Você não entender a terra que você tá pisando. Exatamente. Os conflitos, cara. A gente tá na década de 60. Tem conflito aí a rodo em todo lugar, basicamente. E outra coisa que eu achei, tipo, muito interessante, entre aspas, né? Tipo, pô, cara, por que você vai fazer isso? Como ele tava indo lá pra pegar artefatos de arte, etc., ele vê artefatos ritualísticos dos Asmat e tenta negociar com eles. Eu falo, meu querido, já deu problema, você vai tentar negociar coisa com eles e tipo, olha só o que os holandeses já fizeram, tipo, deixa esse povo quieto. Não, ele foi lá dar uma cutucadinha, entendeu? Eu acho que aqui a gente tem uma questão que ela é muito colonialista e ela vem assim desde os holandeses querendo dominar os Asmat ou para qualquer outro povo europeu ou branco que tenta fazer esse contato com esses povos, que muitas vezes não querem fazer contato e eles têm o direito de não querer lidar com essa galera, assim. Mas é a ideia do homem branco salvador e eu acho que aqui tem muito disso, assim. Isso não desmerece a tragédia do desaparecimento nem nada, mas é essa ideia de que, não, eu vou conseguir chegar lá, eu vou conseguir estabelecer o contato, eu vou conseguir trazer esses artefatos, sabe? Porque eu vou, sei lá, elevar, entre muitas aspas, bom senso pra eles. Eu vou torná-los civilizados, entre muitas aspas também. Eu acho que essa é uma questão, assim, que a gente vê muito nesses contatos. E, cara, isso data de séculos e séculos, porque a história meio que se repete, entendeu? É um complexo de superioridade, de você se ver enquanto acima desses povos, né? Eu estou levando algo que vai causar uma melhoria na vida deles. Mas alguém perguntou se eles querem? E se eles enxergam isso como melhoria? Porque no final das contas, eles só estão te vendo como um invasor. E se eles já tiveram esse contato tenebroso com os holandeses, é claro que eles vão se fechar. E é claro que eles vão ser mais agressivos. Quando eu gravo a segunda temporada do Criptologia, que a gente falou sobre alienígenas, eu cito muito uma passagem. O biógrafo do H.G. Wells, né, ele fala que o autor, ele se baseou na Guerra dos Mundos. Assim, na época eu tava estudando sobre isso, eu não lembro exatamente se o biógrafo deixou claro que o cara tava consciente ou se foi um ato falho de inconsciência, né? Mas os alienígenas do Guerra dos Mundos... Ele era eugenista. Não, tudo bem, até aí, pau no cu dele. O ponto é, os alienígenas do Guerra dos Mundos, todo o modus operandi deles é como os ingleses tratavam as outras culturas. Então, no frigir dos ovos, se pra você, ouvinte, é muito difícil você se colocar no papel dessas aldeias, desses povos, é só você... Imagina se chegou os alienígenas, uma galera que você não conhece, falando outra língua, com mais armas e punho, e falou, galera, a partir de agora vocês têm que ajoelhar e rezar aqui pro nosso Deus, e não tem, né, a gente vai te dar uns presentes, sei lá, vamos te dar um remedinho pra ficar 5 anos mais forte, a gente vai te dar um Viagra de 20 horas de duração, mas, tem que aceitar, hein? Se não aceitar, a gente vai descer o sarrafo em vocês e vai matar quem não concorda, né? É a mesma coisa, né? Isso me lembrou muito, eu acho que quem faz um trabalho muito bem sobre isso é a Octavia Butler em Despertar, né? Os seres humanos, eles destruíram a Terra e vêm alienígenas pra salvar o planeta Terra, resgatar algumas pessoas, né? Literalmente a Terra acabou, tá? Não tem como popular a Terra. Salvaram algumas pessoas, colocaram na nave deles e agora eles querem fazer uma permuta, que é uma permuta de DNA, né? Então, em troca desse DNA dos seres humanos, eles vão conseguir recuperar a Terra. Ela faz um trabalho muito bom em relação a isso. É bem colonização mesmo. Mas uma coisa que a Gabi tava falando e que me lembrou bastante, a Gabi falou a seguinte frase: a gente nem sabe se eles querem mesmo fazer esse tipo de troca cultural com outras pessoas, certo? Tem alguns povos que eles falam, a gente não quer fazer nenhuma troca cultural, por favor, nos deixem em paz. Que é o caso do John Allen Shaw, que foi morto em 2018 por um povo na Ilha Sentinela do Norte. Só que a diferença do Michael Rockefeller é que a gente tá ali na década de 60 e ele tá ali, não, eu quero estudar esses povos, eu quero trazer a riqueza deles para o povo branco, eu quero que vocês conheçam o que eu conheci. No caso do Shaw, já era diferente. Ele queria literalmente evangelizar aquele povo. E é um povo que fica ali no Oceano Índico. E eles já falaram, não queremos contato, a gente não quer que vocês
conheçam nada, deixe a gente em paz. Por favor, não atravesse aqui o oceano pra encontrar a gente. E quando ele tentou uma aproximação, ele foi morto e o corpo não foi recuperado até hoje, né? Isso aconteceu em 2018. Daí falam, o que dificulta a gente saber o que realmente aconteceu com ele é porque esse povo, ele não quer contato. Tipo, o cara nem tinha que ter ido lá, entendeu? Ele sabia do perigo. Ele teve um complexo de Salvador ali pra tentar evangelizar aquele povo que já todo mundo conhecia, né? Ninguém quer contato aqui com você. Então, é o que a Gabi falou. A história se repete o tempo inteiro, cara. O tempo inteiro é a mesma coisa. Então, e lembrando a todos, né, que o genocídio não se dá apenas por luta armada. Você não precisa simplesmente extinguir todo um povo. A gente tem o esmagamento cultural desse povo, né? Então, se você simplesmente chega lá e começa a invalidar toda a cultura, é óbvio que dependendo da quantidade de força, às vezes não precisa ser nem bélica, psicológica, financeira, e você coloca esse povo em xeque nesse sentido, você mata a cultura dele, é também considerado genocídio, tá, gente? Queria fazer um complemento bem rápido, né, também pra gente poder partir pro resto do caso, né, que vai tecendo cada vez mais mistérios, é que tem toda uma questão aí de que se você conversar com um antropólogo, uma antropóloga, ou uma pessoa que faz essas pesquisas de campo, assim, que vai ter contato com povos originários ou com povos mais afastados, vai te contar que é muito difícil, que não é você só chegar lá e falar, e aí galera, tudo bem? Eu trabalho com isso. E o Rockefeller, me desculpa, mas ele foi de uma arrogância ali também, que talvez tenha sido um deslize, mas tipo, ele só chegou lá, o cara não era antropólogo, ele não tinha formação no assunto, sabe? Tipo, você tem que respeitar não só os povos, mas também a expertise das pessoas, assim, sabe? Eu acho que tem que, é difícil, ser antropólogo é muito difícil. Então, acho meio complicado ali. E o Andrei falou de genocídio também cultural, né? Acho que vale sempre lembrar que esses povos que eles estão isolados, né? Ou assim, que estão mais afastados, que não tem contato com outros. Cara, uma pessoa de fora chegar, que você espalha uma doença que dizime esses povos em um instante, sabe? Assim, a gente viu isso na colonização da América, né? Então, também tem que ter esse cuidado. Não é só chegar lá, porque às vezes, assim, é uma gripe, uma coisa boba pra gente, assim, ou que pra grande maioria das pessoas é boba. Pra esses povos que nunca tiveram contato com isso pode ser o fim, entendeu? Então também tem que ter essa noção. Sabe o que muito me impressiona? É os Estados Unidos ser um país que é formado por pessoas que vieram de outros lugares. Ele não é as pessoas originárias da terra dos Estados Unidos foi literalmente dizimada. Então é um povo que veio de todo canto do mundo fazendo esse tipo de merda. Não cabe na minha cabeça, sabe? Como o povo do Otsi-Janep, né, não tinha quase contato com esse mundo exterior, por acreditar que suas terras eram habitadas por espíritos, né? Quando eles viram o branco vindo do outro lado do mar como uma espécie, eles enxergavam como uma espécie de seres sobrenaturais, né? O Michael chegou a passar um tempo na ilha, envolvido ativamente com cultura e arte, enquanto registrava dados etnográficos do povo Asmat, que acabava tolerando as insistentes fotografias da equipe. Então ficava naquela situação meio de assédio, a galera ficava olhando meio que, o que essa galera tá fazendo aqui? Após 6 meses de reconhecimento e descobrir mais sobre a cultura e rituais, como o próprio arrancar de cabeças, comer e guardar crânios, foi descrito por Michael como sendo uma violação fascinante das normas da sociedade ocidental. Olha que doideira, né, mano? Olha que loucura. Jesus Cristo. E o que é interessante, né? Porque, de fato, quando para pra analisar, parece um contraste bem óbvio, né? De que a pessoa que tá praticando uma violência, né, real nesse sentido é alguém que não tá matando as pessoas, né? É muito doido quando para pra analisar isso dentro desse aspecto, né? Após constatar que ali o fato era bastante remoto e mais selvagem do que de qualquer outro lugar que já havia estado, o Michael, ele acabou se sentindo pronto pra voltar e dedicar a fundo a pesquisa e os estudos que ele se aprofundou ali nos 6 meses dos Asmat. Teve uma treta na vida do Rockefeller antes. Ele foi ali pra fazer... Ele tava fazendo um estudo, um documentário, certo? Daí acabou esse tempinho dele aí com esse amigo dele, fazendo essa viagem na Nova Guiné. Ele voltou pra casa. O problema é que deu uma treta com os pais. O pai dele tava tendo um caso com outra mulher e tinha se separado da mãe. E daí, todos os filhos, porque o Rockefeller, ele tem uma irmã gêmea.
a Mary, se eu não me engano. Quando ele voltou pra lá, o Rockefeller, o Michael, ele era o tipo da pessoa que queria... eu não vou ficar do lado de nenhum dos dois, eu vou só colocar panos quentes aqui, tipo, não vou tomar um lado. E o problema é que a irmã e os outros irmãos dele tinham todos ficado do lado da mãe. Então ele arranjou uma briga feia com os irmãos e meio que ficou insustentável. E como ele já não queria mesmo participar das ações da família, da questão de, tipo, tomar conta financeiramente das coisas, porque ele queria viver da arte dele, né? Ele pegou e falou assim, eu não vou ficar no meio desse fuzuê. Então foi, tipo, questão de dias. Ele voltou da Nova Guiné, teve treta com a família e ele falou assim, não quero mais ficar aqui. Catou as coisas dele e voltou pra Nova Guiné com esse intuito de estudar mais o povo que ele não tinha conhecido muito a fundo. É basicamente isso que acontece na vida dele, né? Então eu acho que ele já tava meio que frustrado com a família. Ele falou assim, foda-se, vou sair daqui e fazer o que eu quiser. Então eu acho importante dizer isso porque muitas pessoas acreditam que ele simplesmente desapareceu porque ele não tava aguentando mais a situação em que ele se encontrava, né? Quem nunca quis desaparecer da família também, que atire a primeira pedra? Quem nunca quis meter o louco e falar assim, galera, sumi. Não quero saber das tretas de vocês, sabe assim? Não quero, não me contem, se virem. Quem nunca? Perfeito. E quando ele volta com um antropólogo, né, amigo dele, o René Wassing, pra justamente voltar a estudar a cultura e a arte daquele povo local. Até mesmo antes dele voltar, né, uma das cartas que o Rockefeller escreve, né, é o seguinte: estou tendo um momento completamente exaustivo, mas muito emocionante aqui. O Asmat é como um enorme quebra-cabeça com as variações de cerimônia e estilo de arte formando as peças. Minhas viagens estão me permitindo compreender, entre parênteses, mesmo que de maneira superficial e rudimentar, fecha parênteses, a natureza desse quebra-cabeça. Cara, não me canso de lembrar de Midsommar. Cara, é muito o acadêmico babaca mesmo, né, mano? Ele, né, querendo saber das outras culturas, etc e tal. Não, e ele vai estudar. Eu adoro essa galera que fala assim, não, eu vou estudar, eu vou trazer a luz, a iluminação, né? Pra quem tem estômago um pouco mais forte, tem um outro filme, eu assisti quando eu peguei Covid, eu fiquei trancada no quarto, não tinha muitas opções, daí eu acabei assistindo, é do Eli Roth, chama o The Green Inferno, que em português chegou como Canibais, né? Ele é um filme mais pesado que o Midsommar, assim, Midsommar já é pesado, mas aí, assim, tem canibais mesmo, né, e ele usa o gorzão mesmo, e eu acho que ele, nesse aspecto, também fala disso, assim, sabe, é tipo um grupo de estudantes ativistas que vão até a Amazônia e eles vão salvar os povos. É claro que vai dar merda, entendeu? Tipo, é óbvio que vai dar merda. Desce do pedestal, sabe, pelo amor de Deus. Bem, a ideia é que a dupla Rockefeller e o Andrei Wassing... cagou porque eu falei, vocês repararam, né, gente? Eu contei todo aqui um lore do filme e ele, tipo assim, perfeito. Próximo. Não, o que eu sei do Green Inferno é que ele é um filme que o pessoal meteu trolha nele, porque é um filme meio esquisito de sei lá. Ele assim, eu acho que a representação dele dos povos originários é muito complicada, porque ele tece eles como os vilões, assim, eu não gostei do filme. Eu assisti, gente, porque as limitações em serviço de streaming, entendeu? Era o que eu tinha pra assistir, ok. Mas eu acho que a premissa só do povo idiota é bom, entendeu? Do branco que se mete onde não é chamado. Eu gosto dessa parte, assim. Sim. Que tipo, o resto é tudo meh. Mas o branco se metendo onde não é chamado, com a ideia de salvador da pátria, pra mim ia ser muito boa. Bem, aí que durante essa volta, né, o Rockefeller e o Wassing, eles sobem o rio Aruwimi em um catamarã, estudando ali os povos locais, coletando artefatos. Michael estava especialmente interessado no Asmat, na cultura deles, né, além de parecerem bastante... Eles se colocavam de maneira muito amigável para esses povos, né. Foi então que dia 17 de novembro de 61, o Michael e o René, em mais 2 guias locais, partiram com a intenção de descer até uma área selvagem, bastante oculta e bem conhecida pelo padre Cornelius Van Kessel. Lembra daquele dos holandeses que a gente falou no início do podcast? Com quem o Michael planejava se encontrar. Então tinha ali uma galera colonizadora ali na região, né? Quando eles começaram a cruzar a foz do rio Betz, marés e ventos conflitantes criaram ondas e contracorrentes. A água que estava suave até então formou uma onda que afogou o motor de popa e o catamarã de Rockefeller e Wassing virou pelo mau tempo, né? E isso aqui é o início do filme de terror, de qualquer filme de terror, né? É isso aqui mesmo. O roteirista falou, essa galera não tem como ir embora. Primeira coisa. Os 2 guias que estavam com eles saíram em busca de ajuda nadando, enquanto eles ficaram à deriva, né? O antropólogo Wassing e o Michael Rockefeller
Rockefeller, eles ficaram ali à deriva na embarcação, ao mesmo tempo que o governo colonial holandês começou a mobilizar navio, avião e helicóptero para procurar por eles. Eles passaram uma longa noite bem agarradinhos ali, porque faz bastante frio, e após o amanhecer do dia 19 de novembro, o Michael disse ao Assig que estava preocupado que eles fossem levados para o mar aberto. Então era uma região assim que tinha esse acesso mesmo, né? Por volta das 8 horas daquela manhã, ele se despiu, ficando apenas de cueca, amarrou na cintura 2 galões de combustível vazio para flutuar e partiu para um mergulho que estimava ser de 3 a 16 quilômetros até a costa. Então eles estavam ali na região do mar, né? Foi onde que eles afundaram, e ele tentou alcançar de alguma maneira a costa. Segundo o depoimento, o Assig comentou que as últimas palavras de Rockefeller para com ele foram: "Acho que eu consigo." Famosas últimas palavras, né, gente? Ai, eu tô dando risada mais complexa. Não conseguiu. Eu sei que é horrível, mas assim, breaking news, não conseguiu. Mano, que ideia, tipo, de brincar com o mar. Tem um cara no Havaí que também ele desapareceu, que ele é tipo uma estrela do surf, e ele é de descendência polinésia, então tem toda a história ali do povo, etc. Muito legal a história dele. E ele era ótimo no mar, cara. Ele basicamente arrasava lá e desapareceu no mar, sabe? Não é sempre que você pode... O corpo também não foi encontrado, porque ele também falou assim: não, eu acho que eu consigo chegar até a costa. E daí o corpo nunca foi encontrado. Então, assim, não é porque você sabe nadar que você vai tentar a sorte com o mar, gente. Não é porque você sabe nadar que você deve nadar, né? Exatamente. O mar é traiçoeiro, né? Meu pai é surfista. E ele surfa desde que eu me conheço por gente, praticamente. E sempre foi uma coisa que ele falou, assim, que o mar, você entra em um lugar, você sai por outro. E não importa, você pode ser o melhor nadador, o melhor surfista. Eu já vi várias vezes guarda-vida tirando o surfista nativo, entendeu? Tipo, galera que tá lá e que conhece. Então, assim, a gente acha que a gente consegue, mas é de novo, né? Aquela coisa, com a natureza, a gente sempre leva a pior, não tem. Todo mundo fica muito... Às vezes a galera tira sarro da minha cara, né? Porque, tipo, eu nado no mar. As competições que eu faço, elas são no mar. Mas eu acho que a galera não tem noção de que a quantidade de barquinho que fica ali do nosso lado, vendo, olhando cada pessoa que tá participando, tem muita gente ali junto com a gente. Tanto que teve uma competição que minha touca saiu e meu cabelo tava no rosto, eu não conseguia enxergar. Eu fui nadando todo o percurso, peito, né? E daí tinha um barquinho conversando comigo. Tinha um barquinho: e aí, você quer subir? Você vai terminar assim mesmo? Não sei o quê. É diferente você fazer uma competição no mar com todo esse suporte do que você falar assim: eu nado no mar, eu vou nadar em qualquer praia que você não conhece. Nunca vou fazer isso na minha vida, entendeu? Que tem praias muito bravas, com banco de areia. Não é assim que as coisas funcionam. Então, né, não nade. Se você sabe nadar, não nade. Caminhe. Não nade, caminhe. Então, o problema é que é só Jesus, né? Dependendo da região. E, cara, é interessante porque foi aí que a gente perde o Michael Rockefeller para sempre. E aí restam as teorias. Podemos ser bem objetivos e céticos aqui, assim? Existem altas chances dele ter morrido afogado. Com certeza. Assim, tipo, cético. Vamos ser bem cético. Depois a gente conversa sobre as outras teorias e cada um escolhe, né? O ouvinte escolhe a que achar melhor. Mas considerando tudo que a gente já falou, a chance é muito grande dele ter ali tido uma cãibra, dele ter cansado demais, dele ter pego uma correnteza, alguma coisa ali e ter sido afogado. É o que a família, inclusive, acredita, e ela não aceita outra explicação. Ninguém da família do Rockefeller aceitou outra explicação. Quando começaram a hipotetizar, né, trazer outras hipóteses e teorias, eles fincaram: a gente não vai mais falar sobre isso, ele morreu afogado, ponto final. Até porque, né, se não for o caso, aí denota que deveria ter algumas medidas pra, né, do tipo, matar o cara, né, e aí, o que a gente vai fazer? Então, acho que foda-se mesmo, né? Especulam também que tinha um problema na Holanda, alguma coisa com dinheiro, não sei o quê. A gente tá numa época que a Holanda não tá muito bem na fita, né? Digamos assim, de passagem. E parece que tinha um rolê político mesmo, do qual o pai do Rockefeller não quis se envolver. E era melhor a família não se envolver, porque não era tudo que a galera da Holanda precisava não era o desaparecimento de um magnata desse jeito. Então eles falaram assim: olha, então deixa quieto, deixa pra lá, não vamos falar mais isso, morreu afogado, beijo, tchau. Encerrou o assunto.
O que é complicado, né? Por questões políticas, você não ir atrás do teu filho que morreu, né? Desapareceu, né? Pelo menos nos primeiros 3 anos. Daí você tem que ter a mentalidade de Succession, entendeu? Succession. Foda-se, entendeu? Gente com muito dinheiro e muito poder. Quando mistura política, tem gente que não pensa 2 vezes. Família vem depois. Imagina se a gente que não tem dinheiro, tem gente da nossa família que jogava a gente debaixo do ônibus. Imagina se a gente tivesse dinheiro, entendeu? Eu ia ser a primeira. Ia falar assim, você é pequenininha, hein? Não. Morrer afogada. As teorias, vamos lá. Os Asmat são um povo isolado que habita nessa região da Indonésia até hoje. O lugar é cercado por águas, selva e rios que existem como estradas navegáveis, lama, montanhas, crocodilos. Aquela galera que é fácil de encontrar eles, né? Então, essa geografia meio que favorece endossar a história que o Michael teria sido morto por afogamento ou até devorado por algum animal, nesse sentido. Mas existem outras teorias que especulam que as coisas foram ganhando força. Não só pelo fato da estranheza de tudo que aconteceu, mas também do porquê nunca mais encontraram o corpo do cara, né? Ele foi legalmente declarado morto em 64. Já existiam boatos de que ele poderia estar vivo e mantido em cativeiro pelos Asmat. E essa foi a deixa para que alguns jornalistas aventureiros resolvessem investigar em loco, né? Indo até a região para procurar. A galera não aprendeu. E aí que entra o Milt Machlin, que é ele foi para Papua Nova Guiné em 68 em busca dessa resposta. Mas antes, para quem não está familiarizado com esse nome, ele não ficou conhecido apenas por isso. Esse cara é daqueles jornalistas que tu vê, cara. Esse cara tem história. Foi ele que cunhou o termo Triângulo das Bermudas e Abominável Homem das Neves. Então estamos falando aqui de uma celebridade pro mundo freak, né? Enfim, ele viaja para investigar esse desaparecimento, rejeita relatos de que o Michael estaria vivendo como prisioneiro ou como uma figura de semideus na ilha pro povo, né? Aquela imagem bem folclórica, né, de um povo isolado. Só que aí ele conclui que existiam evidências bastante circunstanciais que apoiavam a ideia de que ele havia sido morto por vingança. Outra teoria é sobre a especulação da mãe do Michael ter contratado um investigador particular para ir até ele e tentar resolver o mistério. Isso teria acontecido em 79 e é contado no livro Rocky Goes West, do autor Paul Turrey. E a confiabilidade dessa história ela é bastante questionável, mas o Turrey afirma que um investigador particular trocou o motor de um barco pelos crânios dos 3 homens que uma tribo alegou serem os únicos homens brancos que eles já mataram. Então isso é interessante. O investigador ele volta a Nova York e entrega esses crânios à família, convencido de que um deles seria do Rockefeller. Se esse evento realmente ocorreu, a família nunca comentou sobre isso. Eles não falaram que isso aconteceu. No entanto, o programa O Vanishing do History Channel relatou que a mãe de Rockefeller pagou uma recompensa de 250 mil ao investigador como prova de que teria sido encontrado vivo ou morto o filho dela, né? Mas todas as informações, gente, não são rastreáveis e não dá pra saber se isso aconteceu de verdade. Mas fica muito bom pra ficção, né? Pelo menos. O caso do herdeiro Rockefeller é mencionado também no documentário chamado Keep the River on Your Right, A Modern Cannibal Tale, que é um filme lançado no ano 2000 sobre as viagens do antropólogo e artista americano Tobias Schneebel. Ele ficou conhecido por suas aventuras em povos, né, muitos deles canibais, né, principalmente nas selvas do Peru, e pelas idas que ele fazia às ilhas de Papua Nova Guiné e também dos Asmat aí, né? É quando ele afirma no filme que conversou com alguns membros que afirmavam ter encontrado o Michael nas margens do rio e o comeram. Mas, novamente, você comeu um cara branco aqui há 20 anos atrás? Sim, deve ter sido esse cara aí, sim. Meio difícil essa informação, né? Ai, mano. Isso presumindo também, né, que os Asmat, eles falaram algo, né, também sobre isso. Tipo, daí você também vai criando várias fics e narrativas e ramificações que, tipo, Porra, por que eles iriam falar isso, sabe? Olá, com licença, você matou o Rockefeller? E eles iam falar, claro, com certeza. Ah, pelo amor de Deus, né? E outra que é aquilo, né? Quem é que tá fazendo a história? Não são os Asmat aqui nesse caso, né? Quem tá fazendo a história é o povo branco. Então fala o que quiser.
Não fala a verdade. É esse o grande problema. Tem que ver quem é que tá contando a história. E daí você também reconstrói muito aquela ideia do selvagem, do bárbaro, né? Então, o povo Asmat, eles são os selvagens, olha o que eles fizeram com esse homem branco, né? Você cria essa dicotomia, que é uma dicotomia muito perigosa e que a gente vê a rodo na história. Eu acho que o cara que mais fez um trabalho bom aqui é esse Hoffman, Carl Hoffman, que ele lança um livro em 2014 chamado Savage Harvest: A Tale of Cannibals, Colonialism and Michael Rockefeller's Tragic Quest for Primitive Art. Gente, é o tamanho desse título, pelo amor de Deus, colega. Esse o Torrent nem aceita baixar só por causa do nome do título aqui. O Carl Hoffman, ele é o Mizanzuki dessa história aqui. Que ele fez, na verdade, a investigação um pouco mais séria. É bem mais recente, etc. Ele vai até Nova Guiné, rastreia as pessoas que lembram do caso e vasculha os arquivos de estados holandeses. Então, um monte de arquivo que nunca tinha sido tornado público, esse cara acha sobre as pessoas que participaram ativamente das investigações e que ficaram 50 anos em silêncio. Então, ali ele acha algumas evidências interessantes. Então, ele encontrou relatórios, telegramas, cartas, discutindo o caso enviado pelo governo holandês entre missionários da língua Asmat, as autoridades da Igreja Católica e toda a galera que estava por ali. Segundo o Hoffman, o Carl Hoffman, né, em seu relatório, as notas de campo do Michael em sua primeira viagem e as cartas que ele escreve revelam uma seriedade cada vez maior em relação à sua coleção. Antes da sua segunda expedição, ele estabeleceu, abre aspas, objetivos, temas de investigação, critério de variações estilísticas, fecha aspas. Ele queria produzir livros e montar a maior exposição de arte Asmat de todos os tempos. Então ele consegue fazer o Carl Hoffman, ele pega todos esses arquivos e ele tenta tirar uma fotografia da época do que estava acontecendo ali, né? Até antes desse desaparecimento, né? O que esse cara estava fazendo ali? Só que, entre as apurações e investigações de fato, ele também especula em um trecho aqui que eu vou citar aqui, abre aspas. Rockefeller é atacado por um bando de guerreiros Asmat, os assaltantes aqui, né? Mas no caso da palavra assault, né? Do inglês, provavelmente. Não é assaltante de mão armada, né? 2 caras numa moto, Asmat, pegaram o cara e comeram na porrada. Roubaram o celular dele. Não. Enfim, eles teriam matado, desmembrado o cara, etc e tal. Essa suposição foi escrita pelo Hoffman em um artigo do New York Times intitulado The Vanishing, de Joshua Hammer, onde esse jornalista, ele observa que o Hoffman lança uma hipótese baseada em uma descrição extraída de um artigo de 59 sobre os rituais Asmat na revista American Anthropologist. Então, assim, aqui eu acho que é a parte menos séria, porque ele faz uma especulação baseada em coisas aleatórias. Eu acho que aqui ele dá uma viajada, porque ele não tem evidência de que isso teria acontecido de verdade. Então, gente, é mais ou menos isso esse caso. A gente fica muito na incógnita, o que teria acontecido com o Michael Rockefeller. E só que apesar dos apesares, é isso, a gente nunca vai saber. Eu acho que também é problemático a gente colocar isso nas costas dos povos nesse sentido, que por mais que isso, talvez eles tivessem até motivo pra fazer isso, né? Mas os caras já estavam numa situação muito merda, né? De que, poxa, só do fato deles já terem passado a noite já mostra como o local era isolado e como eles estavam em uma situação que não era de fácil resolução. Porque se eles estivessem próximo à costa, o próprio antropólogo que estava com ele, que sobreviveu, teria caminhado junto, né? Estaria junto com ele e tal. Então, muito provavelmente, ele pode ter sido pego aí no meio do nada por uma intempérie, né? Um animal, coisa nesse sentido. É muito complicado isso, né? Porque fica aí nas costas dos caras que são canibais, etc e tal, mas isso era uma proposta muito ritualística deles. Enfim, não sei o que vocês acham com relação a isso, se faz sentido pra vocês ou não. Acho complicado desde o começo essa história, né? Porque ele fala, que eu quero fazer uma grande coleção de arte. E assim, o que é arte pra ele, às vezes, pros outros povos não são, né? No sentido de que é um ritual, é um objeto sagrado, é religião, é o que você quiser ali, né? Então, honestamente, assim, eu acho que é uma história trágica, né? Sempre é, né? Afinal, é uma vida perdida, é uma pessoa que some, que não tem um desfecho. Acho que tem muitos pontos perigosos ali de você criar essa ideia dos Asmat como esse povo bárbaro que mata o coitado do jovem Rockefeller que chega lá, e daí você até cria até certo um mito, né, em volta, assim, do canibalismo, porque a gente sabe que canibalismo chama atenção, né? Então eles eram canibais, eles comeram ele. Parece que você tá num filme de horror, né? Parece que tá tipo em Holocausto Canibal, do Ruggero Deodato, que é um filme que eu odeio, tá? Então não recomendo nem um pouco. Mas eu acho que ele não tinha que ter ido, entendeu? Pra comer de conversa, não tinha que ter pisado lá. Pra mim é muito simples, assim. Tinha nem que tá lá.
se é um povo que já tá tendo todas essas questões, que não quer ter contato, por que você vai lá e achar que você pode fazer um catálogo e uma grande exposição da arte deles, entendeu? Tem que ter um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de respeito, sabe? O que não diminui toda a questão trágica do que aconteceu, né? Mas eu sou muito mais cética, eu acho que ele se afogou, ou que ele foi comido por um crocodilo no meio do caminho, entendeu? Tipo, ou algum bicho, alguma coisa assim, porque acho que seria a explicação mais plausível, considerando todo esse ambiente, né? Eu acho que ele quis escolher uma vida nova. Ele viu uma oportunidade, sabe? Ele catou as coisas dele e disse assim, foda-se. Eu não pensava que ela ia... Eu não imaginei que ela ia pra esse caminho. Ele falou assim, que se foda essa família doida do caralho. Eu vou pegar minhas coisas aqui, eu vou ser artista e vender a minha arte na praia. Eu acho que é isso que ele quis. Não, mas eu também acredito que ele morreu, mas eu não acho que o Rockefeller filho, Michael, seja ele não tinha aquela coisa tipo, o dinheiro da minha família, etc. Ele só queria fazer a coisinha dele, sabe? Que as pessoas deixassem ele em paz. Mas é muito dinheiro pra você não se nem um pouquinho contaminado, entendeu? Dinheiro a vida inteira. Você tem que ter alguma coisa, né? É que 23 anos, né, Gabi? 23 anos eu comi a terra ainda. Eu conheço dos herdeiros de 16 que já são insuportáveis. Imagine com 23, como que você não fica? Mas, então, o que eu percebo dele quando eu leio é isso. Posso estar errada? Com toda certeza. E eu acho que ele foi por um caminho... Ele foi muito ingênuo, sabe? Porque ele era um homem branco mesmo. Ele queria fazer algo de revolucionário, algo de diferente, de trazer cultura, entre muitas aspas, sabe? Então eu acho que ele ficou meio ludibriado por essa coisa mesmo. E aconteceu o que aconteceu. Eu acho realmente que ele morreu, mas eu fico pensando, imagina se ele não morreu e ele foi literalmente viver de arte. Caralho. Aí hoje ele tá aqui sentado na Avenida Paulista todo domingo. Vendendo bijuteria, né? E aquelas coisas, né? Pois é. Doente de garrafa, né? Não que eu esteja passando pano pra homem branco, mas eu sinto que foi muito ingênuo da parte dele. Sabe que às vezes pode ter até uma questão de que ele não conseguia enxergar os próprios privilégios onde ele estava inserido, assim, tipo, afinal sempre foi homem branco com muito dinheiro, assim, tipo, e muito prestígio, a família poderosa, assim, que se você soltasse um peido, as portas abriam pra você, sabe? Às vezes as pessoas, elas não olham. A gente que não é herdeiro faz isso, se a gente não olha pros nossos próprios privilégios, muitas vezes, pra ver que né? Estoura a bolha, né? A bolha dele não é história, é uma bolha bem... Não, mas isso também é resultado de uma fetichização muito específica, né? Uhum. Essa coisa do homem aventura Indiana Jones, né? Sim. É claro que o filme do Indiana Jones, ele é mais pra frente, mas o Indiana Jones, ele é referência às histórias pulp da época, né? Tintim. Só lembrar de Tintim. Total. Tintim, é início do século XX, né, do RG. Então, assim, essa mítica folclórica, né, de que eu vou ter uma aventura... Então, gente, deixa eu contar uma ideia pra você. Se a parada é uma aventura, significa que coisas desconfortáveis vão acontecer com você e até perigosas, né? Então é o tipo de coisa que é um contrato que você tá assinando, né? Vou fazer alpinismo sem equipamento, vai ser uma puta aventura, a chance de você morrer não existe, né? Que horror. Não tem, você vai reclamar? Vai ser difícil mesmo, né? Mas eu acho que isso faz muito parte também, ele foi vítima dessa própria fetichização dele, né? Eu sou o cara que vai trazer a salvação pra esse povo. Isso. Que vai entender essa cultura. Cara, é a cultura dos caras, eles não estão ali pra ser o teu material de pesquisa, necessariamente, né? Mas ninguém falou isso pra ele, né? Ninguém falou, não teve um amigo pra avisar. Mas sei lá que porra de antropologia dos anos 60 era essa parada. E mais do que isso, né? O cara é bilionário, quem vai falar não pra esse maluco? Provavelmente a universidade tava recebendo um bom montante aí de investimento e doação da família e vai falar não pro cara. O cara vai meter essa loucura. Por isso que eu não consigo, sentir raiva e ódio. Eu só acho que foi, muito fruto, infelizmente, da época e que ele foi ingênuo. Ele não via, literalmente, os privilégios dele e fez merda. É isso, e pagou. Será que eu vou ser cancelada nesse episódio porque eu passei pano pelo Rockefeller? Sim, você vai ser eu por mim. Burguesa safada. Sua burguesa safada. Mas eu não passo pano pra ele, não. Mas eu só acho uma história triste, né? Tinha que acabar essa idealização aí de trazer cultura dos outros pra gente conhecer. Deixa a galera em paz. Eu acho assim, no final das contas, se os povos, eles estão dispostos a ter contato, que tem muitos que querem ter contato, querem fazer essas trocas, ok. Mas, assim, antropólogos, pessoas que estão habilitadas
obrigadas a fazer esses diálogos, a fazer essas trocas, né? Se os povos deixam muito claro que eles não querem, gente, eles não querem, ponto final, entendeu? Beijo, tchau. Acabou, vai embora. Tem porque... Senão você é morto, ponto. Então é isso, gente. Muito obrigado pra todo mundo que tá aqui. O que você acha, ouvinte? O cara fugiu, ele colocou as coisas, as malas, ele aproveitou um acidente, né? No pior momento possível da vida dele. Ele repensou, sabe aquele insight que você tem? Eu preciso mudar de vida? E aí o cara vai vender coco na praia. E agora o cara tá aqui na Avenida Paulista, branco de dread, famoso branco de dread, utilizando aquelas vestes, né? Poderia ser muito bem confundido com o Marcos Keller, vendendo bijuteria ali na Avenida Paulista. O Keller nem aqui já se defendido, coitado. O que você acha? Será que ele tá aqui? Ele morreu? Quem matou? Fica aí, eu quero saber de você. Conta pra gente nas nossas redes sociais. E é aquilo. Muito obrigado pra você que ficou até aqui. E não olhe para trás. É isso aí, gente. O que você Andrei. acha, ouvinte? Uhul! Ô, Gabi, eu sei que você quer dormir. Rápido, ânimo. Tá muito devagar hoje. Ó, a gente fala, eu vou imitar. Dá 5 minutos o Andrei tá assim, ó. Vai, Jay, fala alguma coisa. Então, porque eu acho que o homem branco, ele tem mais que se empalar. Deixa eu acabar esse podcast, eu não aguento mais a Gabi. Deixa eu acabar esse podcast. Era o ânimo que faltava. Sabia? Mano, a gente tá aqui Gabi, se segurando. eu tô piscando e não é com os olhos. Eu tô piscando 7 vezes pra você nesse exato momento. 7 vezes, que específico. É aquele meme lá da Asta cheirando. Pisca o cu imediatamente. Eu só lembro da Carol, da MC Carol. Pisca, vai. Eu sei que você quer piscar. É muito bom esse vídeo. mundofreak.com.br